Oi, gente! Hoje eu senti de trazer um vídeo de bate-papo novamente e eu trouxe minha mamãezinha, minha mamãe Carla. Fazia 2 anos, né, que a gente não se via. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou nômade e eu viajo há bastante tempo, mas faz mais ou menos uns 3 anos que eu tô nesse processo de nomadismo de não voltar pra casa, né, mãe? Que agora eu não tenho mais casa, né, então o nomadismo é de fato viver, a gente vive em vários lugares. E eu queria conversar com quem fica hoje para ter uma perspectiva diferente. E aí eu trouxe minha mãe, que veio no Equador visitar a gente e queria bater um papo com ela. E como que foi pra você quando eu comecei a viajar? Quando eu comecei a falar que eu... Porque assim, eu comecei a viajar fazendo umas viagens sozinha, né? E cada viagem que eu fazia, eu chegava em casa e falava, mãe, eu preciso viajar mais. Eu gosto muito de viajar, eu acho que eu tô aprendendo coisas diferentes, né? Eu acho que eu preciso vivenciar mais isso. E como que você recebeu esses primeiros momentos? Na verdade você sempre foi uma criança que eu já imaginava que não ia ficar muito perto, né? Perto que eu falo assim, você sempre teve uma vontade muito incrível de conhecer o mundo, você sempre foi uma pessoa muito curiosa, você sempre foi estudiosa demais, então tudo que te levava a querer conhecer culturas, religiões, histórias, lugares, você sempre foi, desde pequenininha, muito apegada a isso. Então, na verdade, dentro de mim, de alguma forma, eu sempre falava, minha filha não vai ficar muito tempo comigo, ela vai criar asas rapidinho, né? Que eu sempre falei isso com você. Quando você se formou, que já foi um processo um pouco difícil até mesmo para você, para se encontrar, e você se adaptar ao meu mundo normal, vamos colocar assim, né? Eu já senti que ali você não estava muito feliz até, né? E quando você começou a viajar sozinha, as suas primeiras viagens, eu me lembro que você se programava o ano inteiro, assim, para saber para onde você ia, o que você ia fazer, qual cidade que você ia percorrer. E eu olhava assim, ficava olhando e falava, nossa, minha filha realmente está indo. E toda vez que você voltava dessas viagens, era muito difícil te ver tentando se adaptar novamente à vida normal e da minha vida normal. E na verdade você não estava feliz, não era aquilo que você estava esperando, né? E aquilo foi indo, viagens por viagens. Quando você voltava, era cada dia, cada vez mais difícil para você. E dentro de mim, era um misto de tentar entender esse mundo novo que você queria percorrer, porque como mãe, eu falo, né, que assim, como ser humano, eu já tinha te desprendido já há algum tempo, quando eu olhei para você, aquela vez eu falei assim, não, a minha filha tem a vida dela, né? Ela é uma pessoa diferente de mim, então ela vai percorrer o mundo e tá tudo bem, tá tudo certo. Bastava eu entender como seria esse mundo e não vou falar que é fácil, não é fácil se desprender assim, né? E muitas mães me falam, mas como você consegue? Aí eu falo, gente, é o amor, eu acho que realmente de mãe, de saber a hora certa que um filho tem que viver a sua vida, né? Então, por esse lado, eu tentei começar, você me explicando aos poucos, eu me lembro que você começou a me explicar aos poucos como seria, como você começaria a tua vida, e eu fui tentando entender,
Até que o momento que você realmente partiu, né? Assim, foi muito difícil, uma das últimas viagens que você teve, você passou por um período bastante até depressivo, né, filha? Você ficou... E eu olhava e falava, não, eu não quero isso pra minha filha, né? Porque, de qualquer forma, eu acho que eu deixei um porto seguro pra você. Eu sabia e sei que se de algum momento que você realmente necessite da mamãe, da sua família, né, da sua irmã, da sua avó, você sabe que a gente tá ali. Então, dia a dia a gente vai aprendendo, né, aprendendo a respeitar esse teu espaço, que eu acho que é importante, porque respeitar você como um indivíduo, né, um ser humano ímpar, né, eu não tive essa chance, até gostaria de ter, porque hoje, conhecendo tudo que você faz, me dá um orgulho danado de ver a mulher que você se tornou, a filha maravilhosa que você sempre foi, que me traz, toda vez que você me traz para perto de você, você me mostra um mundo diferente, um mundo que eu não tive, né? E me faz ver que realmente valeu a pena e vale a pena. Às vezes eu levanto e acordo olhando o teu Instagram, olhando as tuas postagens, aí eu falo, não, tá tudo bem com eles. E mesmo aqueles momentos que vocês viajam, que a gente fica sem internet, sem... É um pouquinho complicado, assim, não vou dizer que não, né? Primeiro que eu sou mãe. Medinho, né? Não. Primeiro que eu sou mãe, né? Antes de tudo, vem aquela coisa, aquele apego de mãe. Mas eu aprendi a respeitar a vida que você leva e a forma como você passa, como você conseguiu se construir, na verdade, você teve que se desconstruir de tudo aquilo que te parecia que era normal, né? Para você se construir novamente na estrada, na tua casa de uma mochila. E tá tudo bem porque a gente consegue da mesma forma manter, né, o nosso espaço, a nossa relação como mãe e filha. Eu acho que isso é muito importante, né? Você me socorre quando eu preciso. E você me socorre também. Exatamente. E só mesmo a distância, né, que dói, as saudades dói. Distância né? física é difícil, né, porque não tem um abraço às vezes, né, é diferente. A gente tem uma relação, né, muito próxima desde nova e eu sempre, na adolescência a gente se bicava bastante, muito. Mas na adolescente, né? Não tem como não. Mas depois que eu fui amadurecendo, a gente passou a ter uma relação mais próxima. A gente tinha, quando eu era criança, eu era muito apegada à minha mãe, muito. Minha mãe me criou sozinha, ela e minha avó. Eu não tive muito contato com meu pai. E então a minha base sempre foi a minha mãe e a minha avó. E assim, a gente sempre foi muito próxima, né? Muito. E aí na adolescência a gente se bicava, óbvio, porque eu também era um pouco revoltada, inclusive porque eu acho que eu já tinha essa vontade de fazer coisas e, sei lá, buscar coisas diferentes, né? Aí eu ficava atrás de várias coisas nada a ver, mas tudo bem, adolescente, ok. E aí, quando eu fui crescendo, a gente teve uma relação muito próxima. E eu tenho muita sorte porque eu tive muito apoio da minha mãe, como ela falou, por mais que ela tivesse saudades, enfim, que ela ficasse preocupada, né, por não estar perto de mim ou por a gente estar numa vida mais movimentada, com mais movimento, ela sempre trouxe pra mim e falou pra mim que preferia minha felicidade do que eu ficasse lá em Santos, onde a gente morava. E trabalhando com algo que não estava mais fazendo sentido pra mim. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui também no canal, eu vou deixar o card aqui, que é como eu comecei a viajar e como essas viagens foram trazendo pra mim essa necessidade de movimento e de autoconhecimento. E uma das viagens que você falou que eu tive um processo depressivo foi uma viagem que eu fiz pra Bahia também. E quando eu voltei de lá, eu falei, não aguento mais. Foi o ponto chave, né, pra você realmente falar, chega, mãe, não dá mais. E assim,
a maioria das pessoas, né, por não entender esse processo que a Gabriela faz de nomadismo, da vida profissional dela, as pessoas não entendem direito, né? Então me perguntavam assim, mas como ela vai viajar? Comer? Como que ela vai ter dinheiro? Como ela tá se virando? E até hoje é uma das perguntas que eu mais recebo na internet de pessoas ainda que são mais abertas, né? Porque isso que te perguntam são pessoas mais velhas, né? São os nossos amigos, pessoas lá de casa. Mas a gente ainda recebe perguntas de como que vocês fazem pra sobreviver na estrada? A gente trabalha na estrada, né? Eu trabalho como astróloga, meu companheiro trabalha como videomaker e a gente tem uma vida, só que em movimento. Exato. Só que para as pessoas que ficam, que não conhecem, entendem. É mais difícil isso, né? Principalmente das pessoas mais velhas, né? Muitos não entendem essa vida, acham que é aquilo que implantam na gente, né? Na verdade, né? Que a gente tem que ter um trabalho, carteira registrada, seguir um padrão da sociedade. E para eles é um pouco mais difícil. Acho que na minha geração, assim, mesmo eu com meus 53 anos, é um pouco mais fácil de entender. E a Gabriela sempre me trouxe uma sabedoria muito grande em tudo que ela me passava. E sempre soube conversar e explicar para mim, mãe, olha, vai acontecer isso, eu vou para cá, eu vou para lá, mas... E o mais interessante nesse processo dela, que eu, né, tenho mais orgulho, assim, é de ver o quanto ela cresceu numa profissão que ela estudou muito antes, mas eu não imaginava esse talento dela todo, porque ela tem um talento... Puxação de saco? Não é puxação de saco, não é. Porque é muito difícil você ver... Você mudou da água pro vinho. Eu fazia enfermagem, gente. Eu me formei como enfermeira. Eu cheguei a trabalhei em ambulância, trabalhei em faculdade. Na faculdade que eu me formei ainda, dei aula e mudei totalmente. Mudou completamente. E aí, às vezes, você me pega me perguntando assim, poxa, mas da onde ela conseguiu todo esse conhecimento na astrocartografia, na astrologia? Eu estudava muito, eu estudei várias coisas. Eu comecei a estudar astrologia porque eu queria saber mais sobre o meu signo, inclusive porque eu falava, nossa, eu sou sagitariana, eu acho que é por isso que eu gosto de conhecer o mundo, que eu quero conhecer o mundo. Aí eu comecei a estudar, eu lembro que eu comprava gibizinho e, enfim, aqueles livros tipo João Bidu, sabe, pra poder aprender, livro da lua, do ano. Eu sempre fazia, né, várias coisas. Final do ano eu fazia vários rituais e aí fazia você fazer também. E com pedras também. Hoje em dia eu não uso pedras porque existe uma questão muito social também sobre isso, que inclusive eu aprendi com as viagens também, em relação a utilizar matéria natural, né, que não é dada pra gente, a gente retira, né, então isso não é legal. Mas sim, antes tudo que eu podia aprender, eu fui pro xamanismo, eu fiz várias terapias integrativas, fui pra roda de sagrado feminino, fiz um monte de coisa, né? E fora que esse seu lado do feminismo em si, isso você sempre teve desde pequeno. A mulher pode chegar assim aonde ela quiser. Aí eu perguntava, mas você vai viajar sozinha? E qual é o problema de eu viajar sozinha, mãe? O que você pensava quando eu falava que eu ia viajar sozinha? Tipo, o que passava pela sua cabeça? É aquilo novamente. É saber separar o ser humano e a mãe. Né? Então, assim, a preocupação de mãe é uma coisa, né? Poxa, como minha filha vai sobreviver? O que vai acontecer com ela sozinha? E às vezes viagem de férias, né? Férias mesmo. Como que ela vai se proteger? Sim, como ela vai se proteger? Porque acho que o maior medo de uma mãe realmente é a proteção no sentido de não acontecer nada que possa ser, né, sim, muito pesado, uma violência. Sim, ainda mais sendo mulher viajando sozinha. Então isso eu acho que é a parte de mãe, de preocupação de mãe. Como ser humano, você me fez acreditar e entender que sim,
você é capaz, como qualquer outra mulher é capaz. Isso foi uma coisa que eu prezei muito quando eu comecei a viajar. Eu não me importava muito com as outras pessoas, eu me importava muito com o que a minha mãe ia achar. Isso porque eu tinha uma relação muito próxima da minha mãe, eu queria que você entendesse o que eu estava fazendo. Exato, E aí, o que eu fiz? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, trabalhar, enfim, que eu conseguia juntar dinheiro, eu comecei a levar ela pra viajar também. Sim. Aí a gente foi pra Salvador, né? Mãe, foi a primeira vez que você pegou o avião. Foi a primeira vez que eu fui pra Salvador. Depois a gente foi pra Maceió. Pra Maceió, aí ela foi pra um hostel, ficou no quarto compartilhado. A primeira foi incrível. Nossa, foi incrível, assim. Passamos momentos muito divertidos, né? Conheci pessoas diferentes que eu nunca, por exemplo, assim, um estrangeiro, eu nunca tinha visto ninguém falar em outra língua. Nem falar inglês, nem inglês. Então, assim, tudo pra mim foi assim, ai, que delícia. Ai, como eu queria estar perto dela pra sempre estar passando por esse processo de aprendizado, né? Que é uma coisa que só mesmo o caminho, eu acho, só esse caminho que você e o Leandro estão fazendo que realmente traz esse conhecimento, essa abertura para uma realidade muito diferente do que eu tô acostumada. Para outras realidades, né? Sim. Além do diferente do que tá acostumado, para diversas outras possibilidades de se viver a vida, né? Sim. E eu sempre fazia, por exemplo, quando eu conheci a Worldpackers, conheci o voluntariado, eu mostrava pra ela, olha mãe, que negócio interessante aqui, eu posso ficar, tipo, acho que eu posso ficar de graça no lugar, de graça, né? Não pagando por hospedagem. Acho que pode ser uma experiência interessante, né? Aí eu mostrava pra ela, falei, olha, tem vaga no mundo inteiro. Isso, Aí quando a gente foi pra Maceió, que tinha um menino lá que tava voluntariado, eu falei, tá vendo? O que ele faz é voluntariado, aquilo que eu te mostrei, né? Na verdade, você foi me introduzindo ao seu mundo aos pouquinhos, mas com muita consciência, né? De me mostrar realmente que não é errado isso, o que as pessoas, muitas pensam ainda, não é errado você querer não ter um trabalho fixo na sua vida, mesmo você hoje em dia, você tem o teu trabalho, sim, mas você faz com prazer, porque você ama o que você faz. Então, muitas vezes as pessoas se prendem no mundo, a maioria de nós, né? Eu falo por mim também. A gente se prende no mundo, né? E não tenho essa visão. E eu me sinto muito privilegiada de você me passar realmente esse mundo, né? Que se um dia ainda eu puder, e posso, que você e o Leandro vivem me mostrando, olha, você pode fazer sim um voluntariado em tal lugar, até de cachorrinhos, que eu amo cachorrinhos. Ainda não saiu da minha cabeça isso de um dia poder, não, mesmo porque passo por um processo complicado, difícil, né, de me entender, mas hoje em dia eu já vejo um mundo diferente pela visão que você e Leandro acabam me trazendo, sabe? E esse cuidado que vocês têm de me mostrar ao mundo que realmente eu posso ter isso não é errado, sabe? Querer conhecer outras culturas, estar próximo de pessoas e vivenciar o que vocês vivem. Então, quando eu venho com vocês, até às vezes eu acabo errando em algumas situações, que assim, porque a minha convivência com o mundo é diferente. Mas eu quero, quando eu penso em vir com vocês, quando vocês me trazem para perto de vocês, eu quero viver o que vocês estão vivendo. Eu não quero que vocês me tragam o conforto que eu tenho na minha casa, ou não, eu quero viver exatamente o que vocês estão vivendo, sabe? De ter que caminhar com vocês, tomar ônibus e vamos pra cá e vamos pra lá, olha, mãe, aqui é assim, me mostrar essa parte do mundo que eu não conheço e que às vezes as pessoas olham pro mundo, né, que fala assim, o mundo tá triste, o mundo tá em guerra, o mundo tá aqui, o mundo tá ali, mas na verdade, quando você chega no lugar, você vê que não é bem assim,
Porque não é que só existe, isso, não né? é só isso. Existe sim uma parte social em acho que toda a parte do mundo, mas que existem pessoas e culturas muito bonitas, existem o lado bom da vida realmente, que vocês passam com um olhar muito carinhoso, um olhar de querer conhecer o outro, de dar para o outro um ensinamento que vocês têm e compartilhar isso com o outro, buscando do outro também de receber do outro também. Esse conhecimento do outro. Eu acho que isso é o que faz vocês quererem caminhar sempre, sabe? Essa busca pelo outro, essa troca pelo outro. E eu acho isso muito lindo e me encanta esse mundo, sabe, de conhecer a gente. Eu costumo ter em mim, isso é meu, que a gente tem que saber tocar a alma do outro com muito carinho, né? Porque realmente quando a gente toca a alma de uma outra pessoa com carinho, a gente vai receber esse carinho em dobro. E acho que isso vocês sabem fazer como ninguém. E isso me traz muita segurança em poder te deixar livre mesmo, né? Te deixar voar, que eu falo, voa minha filha, voa, porque o mundo tá aí e você tem muito para dar e muito para receber. E você também. E eu também, né? Eu vou aprendendo aos pouquinhos, né? Assim, acho que já aprendi muito. Tento me desconstruir de algumas coisas que são presas à minha vida pelos ensinamentos que eu tive, né? Que é mais normal. Preso pra você ainda hoje? O que você sente que é mais preso dessa realidade, enfim, do que você ouve? Eu acredito que eu ainda preciso aprender a não olhar o julgamento tanto das pessoas, de realmente buscar aquilo que me faz feliz, né? É que a minha vida me fez caminhar por esse processo, né? Perdi meu pai muito novo, sou filha única, adoraria ter um irmão, uma irmã para compartilhar às vezes, né? Um processo difícil, passei por muita coisa, né? Que me prenderam, né? Eu falo que eu infelizmente vivo, às vezes me sinto numa prisão, né? E talvez por me sentir tanto nessa prisão deste mundo que me foi imposto e que eu me coloquei, não coloco a culpa em tudo, mas sim por eu ter me colocado nessa prisão, eu não quero isso jamais para você e pro teu irmão. Então, mesmo teu irmão sendo tão diferente de você, que Gente, ele é muito meu irmão parecido. é sagitariano, ele faz aniversário exatamente 10 dias antes de mim. E ele é o oposto. Por isso que eu falo pra vocês, signo solar não é tudo nessa vida, viu? Porque o Pedro é outra pessoa. E mesmo assim, eu falo pra ele, dentro da liberdade que ele acha que tá certo pra ele, que ele voe da mesma forma como você voou. Dentro tá do que ele acredita, ele Exato, pode vivenciar a liberdade desde dele. que ele esteja feliz. E eu sempre entendi que você já não ia ser assim. De certa forma. Mas por que você sabia? Porque eu por mais que eu gostasse de cultura e ficasse atrás falasse de Machu Picchu desde os 6 anos de idade, tudo bem, é estranho, mas eu queria fazer medicina e pensava em trabalhar em hospital quando eu era pequena, pré-adolescente, assim. Eu acho que o que na verdade me tocava, você sempre quis ser livre. Os embates que nós tínhamos quando você era adolescente era exatamente isso. Que eu quero, eu posso e eu vou. Não é porque você é minha mãe que você vai me dar os limites de eu não poder conhecer outras coisas. E quando eu percebi que você era assim diferente de mim e que você tinha uma Gabriela que não necessariamente precisava ser moldulada como eu achava, é que as coisas começaram a melhorar entre a gente. Então eu te respeitei como um ser humano único. Espera, a Gabriela, ela gosta assim
de viajar. Ela é uma pessoa de gênio forte, porque você sempre teve um gênio muito forte, né? Mas talvez por quê? Porque o embate comigo e com aquilo que eu achava que você deveria ser, não era o que você queria. Eu não sei muito quando as pessoas falam, o que é um gênio forte, né? Porque eu acho que todos nós temos nossa personalidade que deveria ser forte. Porque eu acho que o forte é você realmente conseguir mostrar a sua personalidade, né? Impor Sim, isso pra si. Claro, respeitando o outro ser humano, e esse é o maior embate das relações todas elas, né? Tanto de amizade, familiar, romântica, é aonde vai esse respeito. Eu não sei se é algo da galera da sua idade, mas eu lembro de várias pessoas, assim, tipo, vários familiares ou amigos falando, essa criança tem gênio forte. Essa criança não tem jeito, tem gênio forte. O que é ter gênio forte, né? Tudo que é imposto, né? Você vai querer debater, né? Assim, eu quero que você siga essa profissão. Não. Por que eu tenho que seguir essa profissão, se isso não me faz bem? Esses limites. Então, tem pessoas que acabam cedendo mais. Tem outras, eu falo em gênio forte, que já tem uma opinião formada. E é esse ponto que eu quero chegar. Você, desde pequena, você já vinha de uma opinião, mesmo que você não soubesse qual era, né? Porque ainda não estava claro para você, mesmo pequenininha. Você é minha mãe, mas não é porque você é minha mãe que eu tenho que fazer o que você quer. Porque existe também a construção dessa relação de mãe e filho, né? Sim. Porque até quanto, né? Enquanto mães, a gente pode interferir porque sempre, não faz isso, não faz aquilo, a criança não. E, né, e quanto limite, e quantas vezes a gente vai só internalizando as coisas. Você foi uma criança que recebeu muito não, você sabe o que é isso, né? O quanto a gente não vai internalizando e quanto a relação acaba ficando muitas vezes até tóxica, né? Porque não tem uma dinâmica de respeito da individualidade do ser humano. E isso vale também de filho para mãe. Porque muitas vezes, né, a gente já passou por situações em que eu quis me colocar como se eu soubesse mais que você. É isso. Claro, em ambas as partes não foi por mal, né? Foi porque realmente a gente queria muito bem uma da outra, mas, né, até que ponto eu também muitas vezes me coloquei num papel de mãe e não de filha. A gente teve um período assim, o marco de nós duas foi quando eu realmente te olhei e falei, não, Gabriela, cala, mãe, filha. Sim. A partir desse momento a gente começou a ter uma troca muito, muito boa. E hoje em dia, então, nossa, Tem algumas perguntinhas que mandaram pelo Instagram e eu vou te perguntar. Ai, meu Deus. Algumas coisinhas. Como lidar com a saudade? Essa é boa. Saudades, né? Quem na vida nunca passou por saudades, né? Mas saudades de um filho é diferente. Eu tento lidar assim, aí que vem a situação de realmente entender o outro. A minha saudades é eterna da minha filha todos os dias. Mas eu procuro olhar para ela e ver que ela está feliz. E eu acho que quando a gente chama de amor incondicional, que muita gente fala, né, o amor incondicional, qual é o amor incondicional? É esse desapego realmente, é o desapego que me faz amenizar as saudades que eu tenho dela. Isso porque você sempre foi uma mãe que colocou os filhos e todo mundo debaixo dos braços. Sou uma pessoa que... entendeu? Pra mim tem que estar todo mundo junto, aquela família, né, tradicional, e eu quero cuidar, e eu quero fazer. Então, as saudades é um ponto realmente difícil,
Porém, eu já entendi há muito tempo atrás que eu não quero ver novamente a minha filha triste no ponto que ela chegou muitas vezes de viagens. Então eu prefiro abrir mão dessas saudades, né, que não é fácil, digo pra vocês que não é fácil, mas o sorriso dela, né, nas postagens dela, de ver que ela descobriu uma cidade nova que encantou ela, deu um perrengue aqui, um perrengue ali, mas que ela se safou de tudo isso, então essa saudade vai sendo amenizada. E esse desapego não é porque ela é minha filha que ela tem que ficar grudada em mim, não, ela é minha filha, mas ela é um ser humano, né? A minha saudades é uma saudades eterna, assim, que eu já falei, eu acordo vendo postagens da Gabi, eu vou dormir vendo postagens da Gabi, quando eu não tenho muita notícia aí já bate, filha, pelo amor de Deus. Isso que a gente se fala quase todos os dias. Sim, por chamada de vídeo, mas às vezes se eu tô fazendo uma travessia, alguma coisa, ou então já aconteceu em Boipeba, a gente ficou 3 dias sem luz. Nossa, e assim, desesperador. era sem luz e sem sinal de telefone, porque em Boipeba não pega sinal de telefone, só numa praia muito distante pegava, nem nessa praia tava pegando e a gente ficou sem comunicação. Total. Não sabia se era lá, se era em Salvador, se era no Brasil inteiro, se o mundo tinha acabado, só tava a gente lá. E aí eu não conseguia me comunicar, né? Ficou desesperada. Ficou. Aí a louca mãe, né? Tava tentando buscar até a delegacia do lugar pra tentar ter uma resposta. Mas não colocou no Google notícias Boipeba. Que eu tive que aprender. Agora sim, vejo que não tem alguma coisa errada, eu já procuro no noticiário do lugar. Então aprendi. O que você aprendeu sendo mãe de viajante? Não tá nas perguntas, mas... Não tá nas perguntas. Quero saber. Ser mãe de viajante. Eu acho que o básico que eu aprendi realmente foi o respeito pelo indivíduo, não só por você. E eu acho que toda mãe de viajante tem que ter orgulho e ver que eles podem muito. Gente, desconstrói isso que é errado ser viajante. Não é errado. Eu acho que se todo mundo pudesse ser e ter a visão que eles têm, eu acho que o mundo seria muito melhor. E você aprendeu alguma coisa sobre você nesse processo? Sim, aprendi e assim, eu ainda tenho esperanças de um dia ainda poder todo o ensinamento que vocês me trazem de alguma forma, né, das viagens de vocês, dos conhecimentos, eu ainda tenho esperança, assim, mesmo velhinha, de poder viver um pouquinho dessa vida de vocês. Não falo que eu vou chegar tão longe quanto vocês, mas de ter essa experiência e de saber chegar longe também, né? Não é longe, não é fisicamente, não, mas de ter, assim, acho que a coragem desse desapego que vocês têm, sabe? Se desapegar, por exemplo, eu ainda não sei viver só tendo uma malinha, eu ainda preciso. Gente, minha mãe trouxe uma mala pra cá, foi a primeira viagem internacional dela, faz 2 anos que a gente não se via, a última vez que a gente se viu foi em Pernambuco, né? E aí, pra gente arrumar a mala, ela ficava, filha, você não quer um casaco? Você não quer esse casaco aqui? Você não quer? E aí eu, mãe, não, porque quem é viajante sabe que a gente só tem uma mochila, então tem que ser roupas, que eu sempre te falo, roupas que realmente façam sentido, né? Pois a bichinha trouxe um monte de roupa que ela vai ter que levar de volta. E a última vez que ela foi me visitar, ela fez a mesma coisa. E eu levei deixei um monte de roupa com ela. Mas é isso, é porque o fato mãe, você fica preocupada. Meu Deus, lá tá frio. Então, eu acho que ela vai usar essa blusinha, ela vai usar esse casaco. Mas, de qualquer forma, eu tento fazer meu papel de mãe. É errado, é certo, não sei. Mas eu tento fazer. Vou levar tudo de volta? Vou. Mas eu tento fazer. Eu trago, entendeu? Porque pra mim,
é uma forma de cuidar deles, entendeu? Assim, mesmo que eu saiba que vão me trazer tudo de volta, que eu vou levar pito dos dois, mas eu tento fazer, entendeu? Tento trazer. O mais difícil pra mim, e eu acho que pra qualquer um, é esse desapego às coisas materiais, de viver. Vocês hoje em dia vivem, não falo que vocês não se apeguem a certas coisas, mas vocês, a gente se apega, porque vocês têm o conforto de vocês, graças a Deus vocês conseguem ter esse conforto de vocês, mas não necessariamente o conforto de vocês quer dizer o meu conforto. Sim. Né? Porque pra vocês uma mochila nas costas tá tudo certo, ter 2 mudas de roupa, ok, porque vocês têm que pensar no caminhar de vocês disso. Isso não quer dizer que a gente não gosta de roupa, Não. ou que a gente não gosta de se vestir bem, ou que a gente não tenha as coisas. Mas é que eu acho que o mais importante pra mim, pelo menos falando, é conseguir me movimentar. Isso. E tipo, se eu tenho uma mochila, se tudo que eu tenho cabe nessas 2 mochilas de frente e de costas que eu tenho, eu consigo me movimentar melhor. E quanto mais leve essa mochila tá, né, eu consigo me movimentar ainda melhor, porque eu me movimento sem reclamar, porque assim, eu também tenho 31 anos, então minhas costas tá doendo já, sabe? Né? Mas quanto menos coisa eu tenho, mais facilidade de movimentar eu tenho e eu posso chegar mais longe. E aí eu acho que esse é o grande ponto da mochila, principalmente, Isso. né? E eu acho que é o ponto um pouquinho mais difícil que eu tenho de conseguir colocar na minha cabeça que tá tudo bem porque você sabe aquilo que você precisa. E eu, como mãe, acho que ela sempre precisa mais. Eu sempre tem que ter uma jaqueta a mais, sempre tem que ter uma calça a mais, sempre tá. Mas onde você tá? Você sempre, desde sempre foi assim, que eu acho que é comum de mãe, sempre comum achar que de precisa mãe, exatamente. de mais coisa. Então, isso é um pouquinho ainda pega pra mim. Mas, por exemplo, você trouxe uma calça jeans pra mim. E eu sabendo que você não vai jamais usar calça Quantos jeans. anos? Desde que eu comecei a viajar, eu acho que, sei lá, bem no começo das viagens, assim, eu sempre usei calça jeans e muito, né? E aí eu fui pra uma viagem que eu não levei calça jeans e eu fiquei tão confortável. Eu falei, eu nunca mais vou colocar essa porcaria em mim, porque eu não vou mais usar nada que me aperte. Que aperte. É essa desconstrução que você fez, entende? Então, eu acho que essa desconstrução, na verdade, a gente só faz quando a gente tá no caminho que você tá seguindo. Porque não adianta pra mim fazer uma desconstrução dessa que eu ainda vou usar calça jeans. Eu não... Sim, porque mas você pode usar o que você quiser. Isso aí tá tudo certo. Só que como papel de mãe, eu não me sentiria bem em não trazer uma calça jeans na mala pra você. Mas isso é da minha cabeça, entendeu? E tá tudo bem você falar, não, mãe, não vou. Eu já sabia que não ia. Mas se eu não fizesse, eu ia ficar com aquilo na cabeça. É muito doido isso. É muita coisa. Uma coisa que eu lembro que te chocou muito foi meu cabelo, minha transição capilar. Foi. Porque eu alisava meu cabelo desde muito cedo e assim, tipo, eu não podia ter uma ondinha, né, mãe? Gente, pensa numa pessoa patricinha jogada. Eu já fui. Ela foi. Eu tinha o cabelo. Patricinha. Aquele loiro daquelas tintas de descolorir, tipo, a minha mãe tem reflexo. Era tipo meu cabelo todo assim, branquinho. E eu usava calça jeans e não gostava de nada. E eu lembro que quando eu falei pra ela que eu ia fazer transição capilar, ela ficou chocada. Fiquei porque o cabelo dela sempre foi o ponto X dela, né? Sempre foi o cuidado que ela sempre teve maior. E chegou um momento que ela olhou, ela falou, não tem mais necessidade de seguir essa regra. Eu não me reconhecia mais com o cabelo liso. Não. E aí ela... cortar cabelo pra Gabriela já é difícil. Vocês imaginem ela ter que cortar o cabelo. Ficou bem curto, né? Eu tive que... Eu parei de alisar e aí falei, eu vou ter que cortar, porque assim, eu não vou aguentar ficar... Ainda aguentei, né? Porque demorou 2 anos pra eu ficar 100% do meu cabelo natural, mas eu cortei aqui, Chanel. Tanto que quando eu passei a viajar e eu comecei a ver que eu queria
ter uma personalidade mais aberta, né, no sentido de ser mais expansiva, aquele cabelo minguado não fazia mais sentido pra mim. E eu não me reconhecia mais nessa personalidade. Então é muito interessante como a gente vai mudando. Vai mudando. Se você pudesse escolher, você pediria pra que eu voltasse pra casa ou me visitaria em todos os lugares possíveis? Nossa! Gente, claro que eu visitaria ela em todos os lugares possíveis. Eu jamais ia falar pra ela, volta. Não, porque é fato. A Gabriela, ela encontrou o caminho dela e eu não vou ser eu que vou prender esse caminho. O dia que ela quiser, é o que eu sempre passo pra ela. Você tem a tua base, você tem a tua raiz, você sabe o teu ponto seguro da tua família. O dia que você estiver desconfortável, seja momentaneamente ou porque você queira ter novamente isso, você sabe que eu vou estar ali. A gente vai estar ali pra você. Mas eu jamais pediria pra você hoje, né? Gabriela, vem pra casa. Não, eu quero mais é que você cresça e cresça muito. E assim, e que ela tenha condições e que eu tenha condições de poder segui-la onde ela estiver, que só me traz conhecimento, só me traz bem-estar. E assim, é incrível quando eu chego, só é difícil a hora de ir embora, gente. Isso eu não posso dizer que não é, acho que é a pior parte. A gente não vamos falar disso agora. Ainda tem uma semana, minha mãe vai subir no vulcão ainda. Mãe, quais medos você tem? Tenho muito medo de acontecer alguma coisa e eu não souber como lidar da onde eu estiver com você, sabe? De você não poder ajudar. Entendi. Isso. Eu acho que o meu maior medo é esse, entendeu? De repente acontecer, sei lá, alguma coisa séria e eu não saber por onde começar. Mas eu tenho certeza que uma hora isso vai ser esclarecedor pra mim. Então eu tento trabalhar isso também de alguma forma. Eu acho que esse medo ele existe independente da gente, sei lá, viver viajando ou não, porque eu poderia estar numa viagem de férias e acontecer alguma coisa comigo e você também não ia saber lidar, porque não é fácil lidar com isso. Em qualquer momento. É como você já me falou também, mãe, eu poderia estar atravessando uma rua. Sim. Então assim, eu tento seguir isso. Quando eu penso nesse medo, eu tento colocar isso na minha cabeça. Minha filha poderia estar aqui do meu lado e atravessar uma rua e acontecer alguma coisa. Sim. Né? Então, mas ainda isso seria o meu maior medo. E de não saber como que eu vou conduzir as coisas, entendeu? Porque como vocês estão sempre em lugares muito distintos, muito diferentes e vão pra cá e vão pra lá, eu sinceramente sou péssima em geografia, eles sabem. Péssima. Então, fica pra mim tentar acompanhar tudo isso que vocês fazem, né? Às vezes baixa aquele medinho, meu Deus, ela vai fazer uma travessia difícil. Então, eu já começo a pensar, e se, meu Deus do céu, acontecer alguma coisa? Entendeu? E o que eu poderia fazer pra te ajudar nesse medo? Eu acho que, na verdade, você já faz, filha. Entendeu? Sempre sendo sincera comigo. Eu acho que a sinceridade entre nós duas sempre foi muito clara, muito honesta. Acho que nós duas somos muito honestas uma com a outra, né? Muito verdadeiras. Então, na verdade, você já faz. É que aquele intuito de mãe ainda pesa muito. Não adianta, você é só mãe. Por mais amiga que eu seja sua, né? Que a gente se tem muito mais como amiga do que mãe e filha, na verdade. Isso ainda vai constar. Eu sempre vou ter esse receio toda vez que vocês estiverem nesse trânsito, né, de viagem. Eu acho que esse medinho ainda sempre vai estar. Mas sendo honesta comigo, sincera, sabe? Eu vou passar por isso, talvez aconteça isso. Olha, mãe, eu vou ficar sem internet. Então você não enlouqueça quando eu falar. Não digo que não vai acontecer. Porque assim, eu falo, aí ela fica tipo, você não pode mandar uma mensagem. A gente fez uma travessia de 7 dias de barco pelo Rio Amazonas e não tem internet, não tem como mandar mensagem. E assim, a gente não sabia como que era, se nos portos que a gente parava, se ia ter como ter internet.
e quase não teve mesmo. E aí eu liguei pra ela, tava desesperada, e eu já Ah, tinha tá. falado. É isso que eu Então falo é pra difícil. vocês. É difícil se segurar o lado da mãe, sabe? De, ai, ok, ela tá atravessando, ela me avisa, falou que vai ser difícil, falou que vai ficar sem internet, mas mesmo assim fica. Isso eu não sei se eu vou conseguir um dia ficar calma alguma Coisa de mãe, isso. né? É, Não coisas tem de mãe jeito. que não tem jeito de separar. Mas tá tudo bem. É. O que você falaria pra uma mãe de um viajante que tem medo de tudo? Eu acho que essa é uma pergunta, eu acho que muito individual de cada um. O que eu poderia passar é assim, nunca pode os sonhos, não só dos filhos, mas de qualquer pessoa, né? Eu acho que o principal é você conhecer, tentar se abrir, para que o seu filho, a sua filha te explique o mundo que ele vai viver, porque para nós é fundamental entender como vai ser esse processo. Eu acho que o primeiro passo é você estudar, né? Ver se realmente esse processo é o que o seu filho, que a sua filha está te passando. Confiar, né? Tem uma relação de confiança. Isso, se você ainda não construiu, que você construa e saiba separar, primeiro ponto, o ser humano de um filho, e não podar nunca o seu filho, a sua filha, por quererem conhecer coisas diferentes, por quererem conhecer lugares diferentes, tentar segurar um pouco essa ansiedade de mãe, né, dos medos que a gente tem, e realmente respeitar, né? Respeitar essa troca que o teu filho está querendo fazer com o mundo. Poxa, isso é tão legal saber que ele tem um sonho de conhecer outras culturas, ter um conhecimento que jamais ele teria numa faculdade, por mais estudo que tenha. Eu acho que essa troca que eles têm com o outro, né? Essa troca é muito importante. Então, primeiro ponto, respeite a opinião do seu filho. Estude aquilo que ele está te passando, mas com uma liberdade, com um desapego de mãe, um desapego de pai. E mais uma vez, toque a alma dele com carinho, conhecimento e fortaleça os laços de vocês como base de um refúgio se um dia precisarem. Mas jamais podem os sonhos de qualquer um, por mais louco que a gente acha que seja, porque às vezes é ali que é o reencontro dele. Como a minha filha fala, eu sempre fui muito religiosa, ela sabe que a gente teve, né, a parte espiritual da gente sou muito apegada pela espiritualidade. Eu sempre acreditei que cada um tem um caminho para seguir, e não é porque ela ou meu filho sejam meus filhos que eles não têm uns caminhos diferentes deles, e eu respeito, e tá tudo bem, e eu tento me adaptar ao que eles querem, né? E com isso eu acho que a gente construiu essa relação, né, tão linda. De respeito. De respeito, realmente. É respeitar, não é porque ela é minha filha que eu vou... Tem que ter as mesmas crenças que você. Exatamente, tem que ter entendeu? os mesmos caminhos. Ela buscou a espiritualidade dela. Ela seguiu comigo muito tempo na minha espiritualidade, e hoje em dia ela se encontrou na espiritualidade dela de uma forma maravilhosa, linda, que enriquece ela e que tá tudo bem. Só pra contextualizar, eu e a minha mãe, a gente veio da Umbanda. Minha mãe hoje ainda frequenta, enfim, é a religião dela. Sim. E eu meio que nasci nessa casa, né? Ela nasceu lá, na verdade. Né? Porque eu era muito pequenininha, minha mãe já trabalhava nesse centro. Depois a gente foi embora pra uma cidade muito afastada, a gente se afastou e depois a gente voltou. Minha mãe começou a trabalhar e aí, né, com o tempo eu também comecei a trabalhar no corpo mediúnico da casa. E quando eu fui viajar, eu comecei a perceber
a minha espiritualidade em outros momentos, né? Sim. Inclusive mais próximo à natureza do que num templo. E minha mãe continuou na casa e a gente se respeita, a gente conversa muito, porque eu também tenho muito carinho, enfim, pela espiritualidade, pela Umbanda, mas eu não me vejo mais dentro de uma religião. Por várias coisas que passei e também por um contexto de me encontrar na natureza de uma maneira mais aberta, né? E com a energia, com as terapias energéticas e com a astrologia, porque de certa forma, mesmo que seja um estudo muito simbólico, também é um estudo energético. Eu também falo de caminhos de pessoas, então também a gente trabalha com essa troca de energia. Na verdade, você continua com essa troca de energia, né? Mas de uma forma diferente. Sim. E tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem, é por isso que eu falo, é o respeito mesmo. Sim. Né? Eu acho que a base de tudo é o respeito e tentar compreender o outro. Né? E eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem. Né? Mesmo longe. Mesmo longe. Não que a gente não tenha, né? Às vezes lógico, né? Normal de mãe e filha, certo? Mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem. O que eu aprendi com a minha filha é que realmente a gente pode. Então, assim, não há limites, né? Eu acho que o limite nós acabamos nos impondo, de certa forma. E é o que eu falei já. Eu ainda, mesmo com a idade que eu tenho, com tudo que eu tô aprendendo com os dois, né? Eu quero muito um dia poder colocar uma mochilinha nas costas. Ainda quero. E falar pra eles, olha, eu tô indo pra tal lugar fazer um voluntariado, eu tô indo viajar sozinha pra algum lugar. Eu ainda tenho isso em mim. Então o recado que eu dou, primeiro, se é um filho, um parente seu, tenham respeito pela história deles e deixem eles, só apoiem, né? Deixam de apoio, mas deixem eles ir. Segundo, se é pra você, se olhe, se construa, né? Reconstrua, se construa quantas vezes forem necessárias, mas não percam o sonho de querer pelo menos tentar. A gente tem que tentar, porque podemos sim. Se eles conseguem, né, tão jovens, nos mostrando na verdade o que realmente vale da vida, porque o que eles fazem é mostrar o que vale realmente da vida. Então por que a gente não pode aprender com eles e tentar seguir o caminho deles, mesmo com a idade que a gente tem, que isso não deve ser um empecilho, jamais. Inclusive tem muitas mulheres viajantes mais velhas. Mais velhas e é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Somos mulheres sim, temos idade sim, mas tem essa juventude que está vindo, que está nos trazendo um conhecimento diferente, que só nos agrega e só faz ter mais respeito ainda pelo viver, pelo caminhar deles. Então eu sou muito grata, né, de poder ter na minha família, de poder ter no meu mundo pessoas tão valiosas que me fazem aprender tantas e tantas coisas, e que eu quero seguir o caminho deles sim, que eles são exemplos para mim e pode ser sim para você também. Não. Acho que é isso. Você é meu exemplo, viu, E mãe? você é o meu filho. Obrigada por tudo. Obrigada, eu te amo, minha pessoa.